Você já se perguntou o que realmente aconteceu com Jesus Cristo? Você já pensou que seria possível descobrir a verdade sobre sua ressurreição? Então, prepare-se para uma descoberta que vai mudar tudo o que você sabe sobre Jesus Cristo. Em um evento surpreendente que reverberou pelo mundo, uma descoberta extraordinária foi feita. O túmulo de Jesus Cristo foi desenterrado, revelando um tesouro de profundo significado histórico e espiritual. Esta descoberta de proporções monumentais tem o potencial para redefinir nossa compreensão de Jesus Cristo e de sua mensagem. Neste vídeo, vamos explorar essa descoberta incrível e descobrir o que ela significa para nós. Não perca, assista a este vídeo até o final e se surpreenda. Mas antes, se você é novo aqui no canal, deixe seu like neste vídeo, esse pequeno gesto é muito importante para nós. Especialistas em cristianismo encontraram artefatos e segredos que estiveram ocultos por séculos, proporcionando uma oportunidade única para vislumbrar a vida e o legado do Messias. Prepare-se para uma jornada extraordinária à medida que exploramos os mistérios guardados neste local de repouso sagrado. As implicações são profundas e as revelações que encontraremos vão deixá-lo sem palavras. A restauração do túmulo de Jesus, realizada em 2016, atraiu uma considerável atenção de historiadores, arqueólogos e estudiosos religiosos. O propósito da restauração era preservar o local e aprofundar nosso conhecimento sobre sua história. O túmulo de Jesus está localizado na Igreja do Santo Sepulcro, em Jerusalém, um local de extrema importância para os cristãos. Acredita-se que a igreja tenha sido construída no local onde Jesus foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Com o passar do tempo, o túmulo foi modificado e ocultado, o que levou à necessidade de uma restauração. A restauração foi realizada com o objetivo de revelar as características originais do local. Especialistas de diversas áreas, como arqueologia e arquitetura, colaboraram para planejar e documentar minuciosamente o processo de restauração. Utilizaram tecnologia avançada para garantir a preservação adequada do local. Durante o processo, camadas de sujeira e estruturas antigas foram removidas, revelando as paredes originais do túmulo, que foram construídas com calcário da época de Jesus. Essas paredes forneceram informações valiosas aos pesquisadores sobre como os túmulos eram construídos naquela época, tornando a restauração um marco importante. A descoberta mais notável foi o leito funerário encontrado dentro da tumba. Acredita-se que essa estrutura de pedra seja o local onde o corpo de Jesus foi colocado após a crucificação. A conformidade do leito funerário com descrições históricas reforçou a ideia de que esta era, de fato, a tumba de Jesus. A restauração do túmulo de Jesus não apenas intrigou os arqueólogos, mas também teve um significado profundo para os cristãos. O túmulo é um local de grande importância para eles, pois simboliza a ressurreição de Jesus, um pilar fundamental de sua fé. A restauração fortaleceu ainda mais a conexão entre o túmulo e a vida de Jesus, tornando-o um destino popular para os cristãos que desejam embarcar em peregrinações. Isso lhes oferece a oportunidade de vivenciar algo profundamente significativo para sua fé e refletir sobre o poder da ressurreição de Jesus. Além disso, a restauração gerou debates entre estudiosos e líderes religiosos, já que as descobertas corroboram a existência do túmulo e as narrativas sobre o sepultamento e ressurreição de Jesus. Isso impulsionou mais pesquisas sobre a comunidade dos primeiros cristãos e suas crenças. A restauração do túmulo de Jesus, em 2016, foi um projeto de grande significado, revelando as paredes originais e o leito funerário. Essa restauração proporcionou informações cruciais sobre o passado e fortaleceu ainda mais a conexão entre o túmulo e a ressurreição de Jesus. Ela assume uma grande importância para os cristãos e, como resultado, gerou um aumento na pesquisa e discussões entre especialistas. Agora, imagine tropeçar em um texto antigo recém-descoberto, o Evangelho de Barnabé,
que permaneceu oculto por séculos. Ao mergulhar em suas páginas, você se depara com uma representação singular de Jesus como profeta, em vez do Filho de Deus, como amplamente aceito na fé cristã. Essa perspectiva inesperada instantaneamente desperta sua curiosidade. O Evangelho de Barnabé conduz você a uma cativante jornada, retratando Jesus como um mensageiro humano enviado por Deus para orientar e iluminar a humanidade. Essa narrativa desafia a tradicional ideia da divindade de Jesus, incentivando você a reavaliar o quadro estabelecido na doutrina cristã. Isso levanta questionamentos sobre a natureza da vida de Jesus, sua identidade e as implicações de vê-lo apenas como um profeta, e não como o divino Filho de Deus. À medida que você avança na leitura, passa a apreciar as percepções distintas oferecidas pelo Evangelho de Barnabé, que apresenta Jesus como um mestre e defensor da justiça e compaixão. O texto enfatiza a importância de seguir seus ensinamentos, que se concentram no amor, humildade e busca pela justiça. Essa visão alternativa de Jesus no Evangelho de Barnabé convida você a refletir sobre a essência de sua mensagem e como ela se relaciona com sua própria vida. Além de apresentar uma representação única de Jesus, o Evangelho de Barnabé também lança luz sobre uma narrativa mais ampla que desafia a história cristã tradicional. O Evangelho de Barnabé introduz novos personagens e eventos que não são encontrados nos evangelhos canônicos, oferecendo uma perspectiva alternativa sobre a vida de Jesus e a comunidade dos primeiros cristãos. Essa divergência convida você a explorar a diversidade de crenças e interpretações que moldaram o cristianismo primitivo. Conforme você mergulha mais fundo no Evangelho de Barnabé, descobre temas que ressoam com outros textos não canônicos e movimentos cristãos primitivos. Essa obra reflete influências do gnosticismo, uma abordagem mística e esotérica à espiritualidade. O texto enfatiza a importância do autoconhecimento espiritual e pessoal, sugerindo que a verdadeira compreensão da mensagem de Deus só pode ser alcançada por meio da experiência direta. Enquanto o Evangelho de Barnabé apresenta uma história fascinante e uma perspectiva intrigante, é essencial abordá-lo com um olhar crítico. Estudiosos debatem suas origens, datação, autoria e sua relação com outros escritos cristãos primitivos. É vital considerar o contexto histórico e as possíveis motivações por trás de sua criação. O estudo do Evangelho de Barnabé não apenas desafia nossas concepções pré-estabelecidas, mas também nos proporciona uma oportunidade para o diálogo e uma compreensão mais profunda. Nos estimula a adotar uma abordagem crítica, analisar e explorar narrativas alternativas dentro da rica tapeçaria da literatura cristã primitiva. Este Evangelho nos convida a reavaliar nossa compreensão de Jesus e do cristianismo. Esta narrativa histórica nos oferece uma visão alternativa ao retratar Jesus como um profeta, em vez de como o Filho de Deus. Essa abordagem desafia as crenças tradicionais e nos encoraja a explorar a diversidade de pensamento dentro do cristianismo primitivo. O texto suscita questões e promove debates, servindo como um lembrete da complexidade e riqueza que caracterizam o início do movimento cristão. Isso nos incentiva a abordar nossa fé com mente aberta e disposição para explorar diversas perspectivas. O Evangelho de Tomé e o primeiro Apocalipse de Tiago são textos antigos, fascinantes, que nos proporcionam um vislumbre das crenças e ideias dos primeiros cristãos. Esses textos foram descobertos na biblioteca de Nag Hammadi em 1945 e oferecem uma visão alternativa sobre Jesus e seus ensinamentos. Comecemos com o Evangelho de Tomé. Este evangelho difere um pouco daqueles que encontramos na Bíblia. Em vez de narrar a vida de Jesus, ele consiste em uma coleção de ditos ou ensinamentos atribuídos a ele. É como um tesouro de sabedoria, onde cada ditado nos convida à reflexão sobre seu significado. Alguns desses ensinamentos podem ser particularmente intrigantes e desafiam-nos a buscar uma compreensão mais profunda de suas verdades ocultas.
O que torna o Evangelho de Tomé interessante é a maneira como desafia a tradicional concepção de autoridade religiosa. Ele enfatiza que cada indivíduo possui o potencial para alcançar a compreensão divina. Em outras palavras, sugere que não necessitamos de uma autoridade externa para nos dizer o que acreditar ou como nos conectar com o divino. Em vez disso, nos encoraja a buscar a espiritualidade interna e cultivar o nosso crescimento espiritual. Isso nos lembra que o divino não está apenas fora de nós, mas também dentro de nós. Agora, vamos nos voltar para o primeiro Apocalipse de Tiago. Este texto nos conduz a uma jornada mítica centrada em torno de Tiago, o irmão de Jesus. Ele explora a ideia de conhecimento oculto ou ensinamentos secretos que conduzem à salvação. De acordo com o primeiro Apocalipse de Tiago, James recebe visões especiais e ensinamentos de Jesus após sua ressurreição. Essas visões revelam insights sobre a natureza da alma, a busca pela iluminação espiritual e os desafios enfrentados pelas primeiras comunidades cristãs. O primeiro Apocalipse de Tiago nos mostra que alguns dos primeiros cristãos acreditavam em experiências místicas na obtenção de conhecimento secreto, que viam como essencial em sua busca pela libertação espiritual. Era como se eles acreditassem que existiam verdades mais profundas e sabedoria que só poderiam ser acessadas por meio de revelações especiais. Essa perspectiva se alinha com o que é conhecido como influências gnósticas, que enfatizam a transcendência do mundo físico e a busca por níveis superiores nos reinos espirituais. O estudo desses textos nos permite apreciar a diversidade presente no cristianismo primitivo. Esses textos revelam a existência de diferentes interpretações e crenças entre os seguidores de Jesus, formando um mosaico de ideias onde diferentes peças se unem para criar uma imagem maior. Eles nos lembram que o movimento dos primeiros cristãos não era uma entidade fixa e única, mas sim uma vibrante tapeçaria de crenças e práticas. Ao explorar o Evangelho de Tomé e o primeiro Apocalipse de Tiago, obtemos uma compreensão mais completa da variedade de perspectivas e caminhos espirituais que existiam nas primeiras comunidades cristãs. Esses textos nos desafiam a pensar além das narrativas familiares e a considerar formas alternativas de compreender os ensinamentos de Jesus e o caminho para o crescimento espiritual. O Evangelho de Tomé e o primeiro Apocalipse de Tiago são janelas valiosas para o mundo do cristianismo primitivo. O Evangelho de Tomé nos apresenta ditos instigantes que nos convidam a explorar nossa própria sabedoria interior. O primeiro Apocalipse de Tiago nos conduz por uma jornada ética, explorando o mito dos ensinamentos ocultos e ressaltando a importância das experiências místicas e do conhecimento secreto. Estes textos, quando unidos, enriquecem nossa compreensão das diversas crenças e interpretações dentro do movimento cristão primitivo, incentivando-nos a explorar novas perspectivas sobre a vida de Jesus, seus ensinamentos e o desenvolvimento espiritual. Enquanto a poeira assenta nesse apocalipse inovador, a descoberta do túmulo de Jesus permanece como um testemunho da durabilidade do poder da fé e da inextinguível sede de conhecimento. Isso gerou debates intensos entre estudiosos, teólogos e crentes em todo o mundo, alterando para sempre nossas percepções da história. As incríveis descobertas dentro desse local sagrado servem como um lembrete do profundo impacto que Jesus Cristo teve sobre a humanidade, deixando-nos com um renovado senso de admiração e uma compreensão mais profunda de nossa herança espiritual compartilhada. Então, o que você achou dessa descoberta? O que isso significou para você? Deixe sua opinião nos comentários e continue sempre em busca de sabedoria. Que Deus continue te abençoando hoje e sempre. Amém.